Então, pessoal, vimos a importância do planejamento e os seus impactos organizacionais, ok? Dando continuidade aos princípios gerais do planejamento, vamos falar essencialmente do conceito de planejamento em relação a maiores eficiência, eficácia e efetividade. Preste atenção, eficiência, eficácia e efetividade. Primeiro, eficiência e eficácia é a mesma coisa? Não. Eu chamo a atenção dos alunos, né? Já discuti inclusive esse ponto no nosso curso de Fundamentos de Administração, mas vale a pena repetir. É importante que você entenda que a eficiência, o conceito de eficiência, está relacionado essencialmente à melhor alocação de recursos. Ou seja, quando o indivíduo ele é eficiente, ele utiliza os recursos da melhor maneira possível, sem desperdício. Ok? Então, o indivíduo é eficiente, ele aloca bem os recursos da melhor maneira possível. O indivíduo que é eficaz, esse indivíduo, na realidade, ele atinge resultados, ou seja, ele tem os propósitos e objetivos e atinge resultados. Então, o indivíduo que é eficaz, ele foca nos resultados. O indivíduo que é eficiente, ele foca nos recursos, né? Nem sempre eu sou eficiente e eficaz, né? Eu posso utilizar muito bem os meus recursos, né? E, lamentavelmente, não atingir os objetivos. É possível? É possível, né? O time de futebol joga, né? O futebol arte, o futebol bonito, domina completamente o adversário, correto? É extremamente eficiente na aplicação dos seus recursos, mas em compensação, no último minuto, sofre um gol e perde a partida. Não é isso? Ele foi eficiente e ineficaz. Por quê? A eficácia ficou para o lado do adversário, não é isso? O adversário, ele pontuou, ele ganhou o jogo, ele atingiu o resultado, atingiu o objetivo, mas jogou mal, não é isso? Ou seja, no futebol o que vale é o resultado, não é isso? Então a ideia é que eficiência e eficácia, né, parecem ser a mesma coisa, mas dentro dos princípios da administração, você vai perceber que há uma diferença razoável. Ou seja, eficiência está associada à utilização de recursos e eficácia a atingimento de resultados. Porém, o gestor ele precisa ser efetivo. Ou seja, a efetividade é ser eficiente e eficaz. Ok? Então, quando eu sou eficiente e eficaz, eu sou efetivo. Quando eu digo que o planejamento é efetivo, eu estou afirmando que você precisa alocar os recursos da melhor maneira possível e atingir os resultados. Então, a ideia de que o princípio das maiores eficiência, eficácia e efetividade, o planejamento ele deve procurar maximizar os seus resultados e minimizar as deficiências apresentadas pela empresa. Ou seja, maximizar os seus resultados, reduzindo a possibilidade de erro, ou seja, aumentando a produtividade, reduzindo custos, por exemplo. Então, é a essência da discussão sobre a eficiência. Através desses aspectos, o planejamento procura proporcionar à empresa uma situação de eficiência, eficácia e efetividade. Então, preste atenção, pessoal. Quando eu falo planejamento efetivo, a palavra efetivo ela tem um efeito subliminar. O efetivo é eficiente e eficaz. Ok? Então, quando a sua organização é efetiva, ela atinge resultados e não desperdiça, gasta pouco, utiliza bem os recursos, aloca bem os recursos. Esse é um princípio também muito importante do planejamento. Ok? Muito bem. Dando continuidade ainda ao estudo do planejamento, nós vamos identificar agora o conceito de partes do planejamento. É o que você está vendo aí. A ideia de partes do planejamento é importante que você entenda inicialmente o próprio conceito do planejamento. Se você entende o conceito do planejamento, você vai entender o conceito das partes do planejamento. Acompanha comigo, olha lá. Planejamento dos meios, ok? Então, quando eu falo em meios, eu estou falando nos caminhos, ok? É muito comum o aluno confundir meios com recursos, tá? Então,
você que está estudando administração e essencialmente planejamento, vai perceber que, quando eu falo de planejamento de meios, eu estou associando a caminhos que a organização vai levar ao atingimento dos seus objetivos. Ou seja, na realidade, esses meios dentro da organização, eles estão associados essencialmente a estratégias, políticas, procedimentos e processos. Ou seja, quando falamos em planejamento dos meios, estamos identificando a proposição de caminhos para a empresa chegar a um estado futuro desejado, ou seja, o seu objetivo. Por exemplo, a expansão da capacidade produtiva de uma unidade ou diversificação de produtos. Supondo que esse seja o nosso objetivo, então, quais são os meios que a organização terá para atingir esses objetivos? E aí nós temos o conceito de estratégias, macroestratégias. A macroestratégia, nós vamos discutir isso, são estratégias maiores da organização, normalmente estratégias definidas no nível estratégico, políticas, procedimentos e processos diversos na organização. Então, as maneiras que a organização vai estabelecer para atingir os seus resultados são o que nós identificamos como planejamento dos meios, ok? Nós observamos anteriormente que a ideia do planejamento envolve o conceito de meios, ou seja, estratégia. Ok, pessoal? Muito bem. A ideia agora do planejamento dos recursos, ok? Nós falamos no planejamento em termos de estratégia. Agora, o planejamento envolve recursos? Sim. Então, existe o planejamento dos recursos? É óbvio, né? Quando falamos no planejamento dos recursos, estamos dimensionando os recursos humanos, tecnológicos, materiais, etc. Ou seja, todos aqueles recursos que nós já discutimos anteriormente, né, eles devem ser efetivamente aplicados, ou seja, aplicados de maneira correta para o atingimento dos objetivos. Então, a ideia é que, neste momento, você, como gestor, você vai imaginar que você deve planejar os seus recursos. De que maneira? E aí nós temos o conceito do quê? Nós temos o conceito de programas, projetos e planos de ação. Esses programas, projetos e planos de ação, eles vão, de certa forma, mostrar a ideia da alocação desses recursos em função das atividades e dos prazos estabelecidos. Ok? Muito bem. A ideia de que você planeje recursos não é especificamente só de recursos financeiros. O nosso exemplo está aí voltado para recursos financeiros, mas você sabe que, na realidade, não é só a aplicação de recursos financeiros. Nós vamos gerenciar a aplicação de recursos financeiros, materiais, humanos, naturais, informacionais, né? A própria tecnologia, tudo isso tem que ser dimensionado. Ok? Muito bem. Planejamento da implantação e do controle. Olha que interessante, né? Eu chamo a atenção, e você tem que entender que quando eu falo implantação ou implementação, é a execução do plano, ou seja, colocar o plano em prática. Ok? Então, quando eu falo de planejamento da implantação, eu estou falando do seguinte, né? Temos o plano. Como vamos colocar o plano em prática? Então, coloca-se o plano em prática. Então, tem que haver o quê? Um plano de implantação. Não é isso? Um plano de execução. A ideia é que você, além de executar, você também vai precisar o quê? Controlar. Ok? Então, a ideia é que o planejamento, ele exige que você planeje a implementação e o próprio controle. Como eu disse para vocês anteriormente, né, o controle ele deve ser o quê? Ele deve estar associado ao planejamento, ou seja, o plano ele diz como você vai controlar. Então, na realidade, quando eu falo de planejamento, eu também estou falando da possibilidade de planejamento da própria implantação e do próprio controle. Ok? Isso é muito importante, muito interessante, que o aluno confunde isso naturalmente. Né? Não só o aluno, né? Eventualmente, a maioria das pessoas que vivenciam a administração, esses conceitos passam despercebidos. Ok?
Muito bem, senhores. Então, a ideia agora seria nós fecharmos com as considerações importantes a respeito do planejamento, ok? Então, vamos fazer algumas considerações e eu começo com uma consideração de um autor que eu gosto muito, que é o Peter Drucker, né? O Peter Drucker, ele foi um grande expoente da administração e ele nos diz o seguinte: o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes, né? Olha que potente essa afirmativa, né? Observa-se que, na realidade, as decisões futuras não são importantes no conceito do planejamento. Na realidade, o que é importante é a sua decisão que vai impactar no futuro. Ou seja, a sua decisão hoje vai impactar no futuro. Correto? Então, é muito interessante essa afirmativa do Peter Drucker, né? Da correlação do planejamento e do processo decisório. Decisões antecipadas. Define-se objetivos de maneira antecipada, né? Portanto, aparece como um processo sistemático e constante de tomada de decisões, cujos efeitos e consequências deverão ocorrer no futuro. Volto a dizer para vocês que o planejamento ele está associado a uma ação futura, ok? Quem planeja olha para frente, essencialmente, né? Quem controla olha para trás, ok? Muito bem. O planejamento não é um ato isolado, portanto, deve ser visualizado como um processo composto de ações interrelacionadas e interdependentes que visam o alcance de objetivos previamente estabelecidos. Então, uma observação importante: o planejamento, ele é um processo? Sim, ele é um processo e existem atividades interrelacionadas. O planejamento sem coordenação, sem integração, ele não vai servir de nada. Não adianta eu ter um plano lindo e maravilhoso se eu também não consigo implementar, se as minhas ações elas são desordenadas. Então, a ideia é que o planejamento seja um processo sincronizado. Ok? Muito bem. Bom, o resultado final do processo de planejamento é entendido como um plano. Então, pessoal, plano é o resultado do planejamento. Após o exercício do planejamento, ou seja, definição de objetivos, estratégias, recursos, né? Você vai o quê? Gerar um plano, um documento. Está aqui, aqui o plano, ok? Então, a ideia do plano, na realidade, esse plano, ele tem que ser um plano não no sentido de desenvolvido pela empresa, mas para a empresa. O que a gente quer dizer é que, não obstante o fato de que o plano ele é desenvolvido, né, a várias mãos, isso dificilmente vai sair da cabeça, né, de uma pessoa.